Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rita Gonzalez e nós estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast, Mulheres Eternas na Real. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, com a minha parceira, minha amiga aí nesse projeto, né? Nós caminhamos juntas, como vocês já viram no primeiro episódio. E eu vou deixar ela se apresentar para a gente conhecer um pouquinho mais, então, a Juliana B. Oi, pessoal. Alguns já me conhecem, mas vou me apresentar aqui. Eu sou a Juliana Bis, sou casada com o Gustavo, tenho dois filhos lindos, um adolescente de 16 para 17 anos e um pré-adolescente de 11 anos. Sou casada há 15 anos com o Gustavo e trabalho com mulheres desde que me converti. Minha fome e minha sede por ver a verdade sendo propagada, já há alguns anos mentoreando, discipulando mulheres. Sou escritora, escrevi o livro Seja Livre, que eu lancei no ano passado. Ele vai fazer um ano, no dia 22 agora de junho, e tem impactado muitas mulheres. Dentro da penitenciária feminina de Piraquara, onde nós fizemos, né, pelo convite da Rita, para a gente fazer o lançamento dele oficial, vamos dizer assim, lá na penitenciária. E as mulheres têm sido impactadas lá. E ele tem sido distribuído já para vários estados, várias cidades desse país. E mulheres têm sido encontradas por essa verdade do que é ser uma mulher livre, do que é viver à altura de quem Deus as chamou para ser. Peraí, não conta tudo ainda. A gente quer conhecer um pouquinho mais da história da Ju, né? Eu creio que é muito precioso tudo que ela carrega, tudo que ela tem distribuído mesmo, entregado nas nossas vidas, né? Tanto de uma forma online como de uma forma presencial, né? Tudo que o Senhor tem movido através da vida dela. E eu creio que através desse podcast, do testemunho dela e daquilo que ela vai trazer hoje, né? Eu creio que o Senhor falará muito ao seu coração. Então, Ju, então conta pra gente como que foi o início do teu processo, porque hoje a gente vê aqui do outro lado, né, essa mulher apaixonada por Jesus, que cheira Jesus, como ela mesma já disse, né, que mentora outras mulheres, que tem levado mulheres para esse caminho de conhecer a verdade, né, de uma mulher eterna. E conta pra mim como que foi o início desse processo, quando tudo começou, como foi esse encontro, conta pra gente um pouquinho. Na verdade, essa é uma longa história. Temos muitas coisas para falar. Sim, sim. Mas eu me converti, que eu falo que eu me converti verdadeiramente, que eu conheci Jesus de forma verdadeira, foi em 2017. O meu esposo, na época, era policial militar e ele trabalhava, no, né, 24 horas, às vezes, 12 horas, dependendo da escala, numa viatura. E alguma escala ali no meio do caminho coincidiu de uma mulher de Deus trabalhar com ele e a gente ficava ali horas, 12, 24 às vezes, e ela discipulava ele, Quando né? Deus quer, né, não tem como fugir, Sim, né, vocês entenderam. ela ficava discipulando ele, falando de Jesus, mas o mais incrível é que muitas vezes ela nem usava palavras, ela falava sobre a vida dela. E ele começou a ler a história dessa mulher, que é uma amiga hoje, um presente de Deus na minha vida. E, e ele começou a ver o comportamento dela como mulher virtuosa, uma mulher que teme o Senhor, como que era o casamento, a criação dos filhos. E naquele momento a nossa vida estava destruída. Nós estávamos no fundo do poço. Se eu falo que se tem um poço fundo, sujo, era lá que eu estava, vivendo muitas coisas ruins na nossa vida, na nossa casa. Estávamos completamente imersos no mundo, né? Por isso que quando Deus começou a trabalhar na minha vida, veio essa coisa da mulher eterna e da mulher moderna. Né? Eu buscava muito ser uma mulher moderna, tá enraizada na cultura das coisas deste mundo. E eu lembro que eu não queria saber de Jesus. E ele começou a orar com, né, a moça ali, discipulando ele, falando de Jesus, e ele começou a me convidar para ir na igreja. E eu falava para ele, eu não quero, vai Não quero esse sozinho. negócio não. Eu não queria porque eu, por mais que eu não tivesse tido um encontro real com Cristo, eu desde 2003, 2002, eu ia na igreja de vez em quando, na igreja cristã, na quadrangular na época. Então, algumas coisas sobre o que era caminhar com Jesus, os posicionamentos, né, naquela época que exigiam da gente, eu sabia. O Mas básico do básico você conhecia. o básico, exatamente. A Sabe, gente sabe que aproveitando esse gancho da Ju, é uma coisa que a gente sempre comenta, que isso é um perigo, né? Quando a gente acha que vai na igreja no domingo, sim, só isso está o suficiente, né? E a gente acaba que não conhece esse amor verdadeiro, porque aí você já conhecia o básico do básico, sim, né? Mas olha que loucura, ele, o esposo, né? No meu caso também foi muito parecido com o da Ju, foi ganho para Jesus, né? Eu falo que o Senhor encontrou sim, ele primeiro,
E Sim, aí te encontrou no meio do caminho. E aí, como sim. foi quando você conheceu essa verdade, né? Que ele te chamou e você não quis ir. Não Como quis foi? ir, não queria ir, aí ele começava a insistir, vamos, depois a gente vai almoçar fora, tipo, querendo me comprar, né? Vamos na igreja, depois a gente sai e come fora. E mulher no domingo não gosta de cozinhar, né? Não gostava naquela época. E aí eu falava, é uma oportunidade pra Isso aí. sair, almoçar fora e Vi uma passear, vantagem nisso. com certeza. E aí eu comecei a ir, eu lembro que em um culto, o Senhor, ele me alcançou naquele dia. Ele deixou as escamas, sabe como Paulo, ele ficou cego e as escamas caíram dos Aí, olhos dele naquele dia. As escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a ser revelada. Eu percebi o Espírito Santo me mostrando para mim mesma como eu estava me comportando, o estilo de vida que eu estava levando, que tipo de mulher eu estava sendo, uma mulher que eu era imersa na lascívia, sabe? Eu gostava de ser o centro das atenções, eu andava vestida de forma completamente sensual para chamar a atenção das pessoas, porque, né, quando vocês lerem o livro e ficarem sabendo algumas coisas aí que eu conto mais detalhadamente, é, ferida completamente na minha identidade, na minha paternidade, e eu ia buscar em outros lugares, em outras pessoas, em outros relacionamentos. Então a minha vida estava uma bagunça. E naquele momento eu não esqueço até hoje daquele dia que o Espírito Santo começou a me mostrar para mim. Eu lembro que eu estava com uma roupa justésima no culto. Eu comecei a me encolher naquela cadeira, assim, eu falando, Deus, que vergonha, que vergonha. E a partir daquele dia, nós começamos a caminhar com Cristo. Até naquele dia a gente saiu almoçar, depois fomos almoçar na casa da avó do Gustavo, voltando para casa, sofremos um acidente bem sério. E naquele dia eu comecei a ouvir a voz de Deus. Sabe, era uma voz que falava assim: o inimigo não quer que você se posicione. Ele sabia, né? Que eu penso assim: o inimigo tinha a minha vida como ganha, minha casa como ganha para ele. tava tudo bem, né? Enquanto a gente tá fazendo a vontade dele, o que ele quer, tá tudo Sim, certo, né? As sim, pessoas falam, ah, minha vida tá tão tranquila, tá indo tão bem, né? Claro, nós não estamos incomodando, né? sim. É, assim como Eu você, estava colaborando com ele. colaborando. Ele não tinha trabalho nenhum, na verdade, né? Eu brinco Sim, que a gente não deu trabalho nenhum. Ele realmente, a gente fazia o que ele queria sem ele precisar mover nada. Porque muito disso, né? Eu creio que a Ju tá trazendo, e é a história de muitas mulheres, né? Fala que quando a gente tá falando sobre isso, como conecta, porque milhares de mulheres vivem essa mesma verdade, perdida, sem identidade, né? Como ela mesma trouxe confusa, ela não sabia nem quem era, né? Quem ela era, uma paternidade ferida, né? E quantas de nós não passamos por isso? E sim, quantas de nós não chegamos numa fase da nossa vida que nós não sabemos nem quem nós somos, né? Assim como a Ju, eu também passei por essa fase, eu creio que você aí ouvindo talvez tenha sim, passado, né? Ou ainda não tenha identificado, mas olhou para você mesmo e falou: peraí, quem sou eu? Né? Esse momento em sim, que as escamas caem dos olhos e você começa a perceber o que você está fazendo, né? Onde você está errando, né? O Senhor, ele nos encontra e como é bom ser encontrada nele. Mas amém. continuando aí, como foi depois de se ver, né? Que você se Eu enxergou. me É como se enxerguei. fosse um espelho ali te mostrando a verdade. Como Eu foi queria, depois disso? queria sair correndo de mim mesma, mas Ah, não tinha como. E eu lembro vontade que de chorar. ali a gente começou a caminhar com Cristo. A gente começou a ir na igreja, começamos a congregar numa comunidade. Essa amiga, essa policial, continuava discipulando o Gustavo na polícia. Comecei a ser convidada por ela para ir na célula, que era de outra igreja. Migramos para a igreja, né, que ela fazia parte. E ali eu comecei. Eu lembro que desde que Jesus, naquele dia, ele me encontrou e as escamas dos meus olhos caíram, eu sempre fui muito intensa. Eu sou até hoje. Até hoje, viu, gente? Não Sou é muito fácil. intensa com Deus, com tudo que eu faço, na Ele verdade. sabia, né? O senhor já conhecia, ele sabia. Sim, Que, né, filha, pode correr. A hora que eu te pegar, vai ser de tá jeito, pega já né? era, não tem como E fugir. ele sabia que isso ia E eu acontecer. sempre fui muito intensa, então o que que eu comecei? Na época, eu não trabalhava fora, ficava em casa só com os meninos, cuidava que eram menorzinhos na época. Então eu passava a tarde lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, eu falava, eu preciso transformar minha vida, eu preciso transformar minha casa. Comecei a ler livros de pessoas relevantes no reino, eu lembro de Joyce Meyer, enfim, Lisa Biver, várias pessoas ali, livros para mulher, ensinando como ser mulher virtuosa, mulher sábia. E eu lembro que eu fui sendo construída no secreto dentro da minha casa. Mas foi, quanto mais eu buscava, mais eu recebia. Quanto mais eu abria a palavra e deixava ele me ministrar, sabe, no secreto, mais ele ia tirando.
daquela, das mentiras, dos enganos, dos sofismas que eu estava vivendo. E ele começou a depositar a verdade nele na minha vida. A verdade nele na minha vida. E eu lembro que um tempo eu gosto muito de escrever. Eu escrevia tudo que o Espírito Santo ia falando, e escrevia livros, cadernos, cadernos, cadernos. Até um dia que eu comecei a sentir um fogo no meu coração de abrir, né, aqueles estudos, compartilhar com outras pessoas. Aí foi abrindo minha casa, pessoas foram vindo, mulheres foram chegando, vim para o YouTube, comecei a, né, compartilhar aqui alguns devocionais. E foi assim que o Senhor foi me encontrando. Na verdade, foi é, um encontro arrebatador. Ele tirou as escamas dos meus olhos. E aquele encontro, eu falo, que basta um encontro. Porque ele me encontrou no dia que estava ferida, machucada, me sentindo suja, indigna do amor dele. Mas o amor dele me alcançou. E quando ele me alcançou, ele não me soltou mais. Sabe o que é legal de eu trazer isso, né? De eu trazer isso para as mulheres? É porque é um processo, né? Eu vejo que, pelo menos comigo, eu percebo que a gente quer uma mudança muito rápida, né? A gente acha, ah, aceitei Jesus, conheci, vai. Ah, não, é um processo, Sim, né? Assim como a Ju trouxe ali, ela foi encontrada na maneira, na quantia que ela buscava, né? Ela começou a sentir fome, sede da presença, e isso se intensificou com a busca, sim. né? Quando ela foi encontrada, e aí sim ela foi buscar isso nele. Eu lembro que meu primeiro contato com a Ju, muito engraçado, tem esse vídeo ainda, esses dias eu vendo, 2020, primeiro contato não, né? A gente começou a falar sobre Jesus, Sim. porque antes era duas perdidas ali, né? A Ju já é convertida há mais tempo, no sentido de conhecer Jesus. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre transbordo, né? Eu falando que. Transbordo não, eu falando que eu queria fazer isso também, falar do, né, do amor de Jesus, que aquilo estava ardendo no meu coração. E ela me manda uma mensagem assim: Isso é transbordo. Eu falei: O que que é isso? O que que é isso que eu não sabia? Mas eu lembro que eu comecei a ver, né, que realmente, quando nós estamos cheios, nós vamos transbordar de coisas É boas inevitável. e não tem como, né? Que como que eu vou falar do amor de Jesus se eu não for cheia dele, né? Então esse processo ele é necessário na nossa vida para que Sim, aconteça, para que a gente chegue nesse lugar de olhar, né, agora e ver o quanto ela tem transbordado, né? Esse processo todo aconteceu. sim. E o mais incrível que isso que você falou mesmo, que na medida que a gente mais busca, à medida que a gente mais recebe, os nossos processos vão sendo acelerados, né? Eu falo que é muito importante a gente buscar aquilo que está acessível, sabe? Caminhe com pessoas, né? No meu processo aí, esse foi o início do meu processo, mas depois Deus trouxe mulheres mais experimentadas para caminhar comigo e elas encurtaram muito o meu processo. É muito melhor a gente aprender com o erro do outro do que ter que passar pelos nossos próprios erros. Sim, né? Quando a gente erra, a gente aprende. A gente aprendeu muito na nossa vida com os nossos erros. Poderia não ser assim? Poderia. Sim, mas quando a gente tem mulheres que já foram experimentadas, eu falo as Isabéis da nossa vida, elas vão antecipar o nosso processo. Eu aprendo, sabe? A gente precisa ter um coração ensinável em todo tempo. Se coloque sempre na cadeira de sabe, estar aberto para aprender. Não importa quanto da Bíblia você conheça, não importa quantos anos já esteja de convertida, sabe? Tenha um coração ensinável. Isso, ele antecipa o nosso processo. E vão ter processos que vão ser mais rápidos, outros mais longos, mas eles são necessários. E eu vim de processo em processo, até onde, quando nasceu, né, esse coração queimando, né, o coração de Deus no meu queimando sobre mulheres eternas, sobre essa verdade. Eu lembro que eu e a Rita, a gente caminhava um pouco, estava caminhando junto, começando a caminhar juntos, a gente se distanciou, bem na pandemia, acho que a gente comentou um pouco sobre isso no último podcast, e eu lembro que eu fiquei sozinha, né, Deus me escondeu, ele falou, agora eu vou te esconder. Eu fiquei sem amigas, era pandemia, então era eu, ele, minha casa, e eu buscando no secreto, e eu falando, Deus, eu quero ser encontrada pelo Senhor, eu preciso de amigas do céu, eu preciso daquelas mulheres que me levantem, que me construam, que antecipem o meu processo. E nesse lugar o Senhor falou assim, mas antes de você querer uma amiga, eu preciso que você se torne minha amiga. Eu achava que eu já era íntima. Achava que já estava bom. Sim, mas sempre tem mais pra gente, né? Se aprofundar nele. E eu lembro que nesse processo eu fiquei quase 2 anos ali sendo construída no Senhor. E foi onde ele foi trazendo essa visão para mim. Eu não quero mais que você se mova pelas coisas deste mundo. Coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo não têm valor.
As coisas deste mundo, elas nos corrompem, elas nos destroem, elas nos contaminam. Eu quero que você mantenha os teus olhos fixos em mim, se mova por aquilo que é Eu acho eterno. que antes da Ju entrar nesse processo do eterno, quando a gente caminhou junto ali em 2020, sabe que foi muito legal, né? Quando a gente fala assim, ah, o Senhor nos parou, mas por que que o Senhor nos parou? Né? Porque a intenção do nosso coração era amar o Senhor. De verdade, no nosso coração nós Sim, queríamos, né, de verdade, que as pessoas o conhecessem. Mas exatamente esse ponto que a Ju falou, que é um ponto que mexe muito comigo. Nós estávamos movendo pelo moderno. A intenção do meu coração era bom, sim, mas a gente estava se movendo pelo que a gente via aqui. Nós queríamos a melhor casa, o melhor carro, e não que isso seja errado, mas era a motivação do nosso coração, né? E eu acho muito engraçado, né, Ju, que nessa época de pandemia estourou essa prosperidade, esse Cristo da prosperidade, né, esse evangelho da sim. prosperidade, né, Muita gente milhões, falando, né? sim, e olha o quanto a gente perde o nosso coração, né? A Ju vinha de uma busca incansaente pelo amor do Senhor, mas quando os nossos olhos, né, desviam um pouquinho, a gente acaba se perdendo. E quantas mulheres hoje ao nosso redor estão nessa busca por ter coisas nesse mundo, por Sim, ser, por aparecer, pela perfeição, né? E acabam como nós duas se frustrando, porque o que sim, aconteceu conosco foi a frustração, né, amiga? Essa é a verdade. sim. Isso que a gente está trazendo agora é a frustração. E eu creio que nesse momento de frustração foi onde o Senhor usou para nos moldar de verdade, né? E aí, conta pra gente, então, entendendo que você estava nessa parte do moderno, como que foi entender? Foi dolorido? Foi difícil? O que era eterno? Que não Foi. era aquilo que os nossos olhos ali queriam, né? A gente queria prédio mais alto, da casa mais alta, e o Senhor vem e fala: não, filha, não é sobre isso a minha verdade. Como foi descobrir isso? Eu lembro que nesse período que o Senhor começou a mover meu coração, eu estava vivendo é, um tempo de muita prosperidade na nossa vida financeira, em casa, construir a casa dos meus sonhos, no lugar que eu sempre sonhei. Eu lembro que naquele período que o Senhor começou a me esconder e ele falar, eu quero arrancar do teu coração tudo que faz parte deste mundo. Nós tivemos que sair, vendemos a nossa casa, fomos embora para outro lugar, né? Se desfazer de carro, se desfazer de posses. E para mim sempre foi muito dolorido. Porque, como eu falei, eu tinha um problema na minha identidade, uma marca, uma dor, precisava ser curada. Já estava sendo, mas assim, eu vejo que tem curas na nossa vida que são como uma cebola. O Senhor vai tirando camada por camada. E tem camadas que estão lá dentro tão enraizadas que ele precisa que a gente passe por todos esses processos. Primeiro superficial, depois ali vai entrando, até chegar na raiz profunda. Eu lembro que nesse período ele estava se aproximando dessa raiz e foi dolorido, com certeza foi dolorido, porque por mais que a gente fala que a gente quer viver para Cristo, que a gente ama Ele mais que tudo, ainda o mundo é convidativo, Sim, muito. sabe? É convidativo que eu tinha problema na minha identidade de afirmação, na minha paternidade, de saber quem eu era realmente em Cristo. Eu me comparava muito. A comparação me roubou muito. E a comparação fazia com que eu quisesse ter o que os outros tinham. E o que os outros têm, o que os outros buscam nesse mundo é validação das coisas dessa terra, é posses dessa terra, é status, são títulos. E o Senhor falou assim: não, quero que você se desprenda de tudo isso. Deixe isso para trás. E eu lembro que a gente deixou casa, deixou sonho. O Senhor falou assim: qual é o teu sonho? Eu lembro que na virada de 2021 para 2022, ele falou assim: Ju, qual é o teu sonho? Eu peguei um papel na virada ali, né? Passando o ano novo. E eu comecei a escrever o que eu queria. E ele falou assim: você está disposta a rasgar tudo isso e entregar nas minhas mãos e deixar eu Uau. desenhar aí o meu sonho para sua Sim. vida? Eu falei: ai, Deus. Será que eu quero? Falei: sim, eu entrego. E aí ele começou a mover, né? E nesse período eu sempre fui. É, Fiquei em casa, cuidei dos meus filhos, né? Não trabalhei muito fora, mas o meu coração não estava dentro do meu lar. Sim. Eu A sempre queria. intenção era boa, Ah, então, mas, né, a ainda, atitude não assim, a estava atitude, alinhada. exatamente. Então, assim, eu estava dentro de casa, mas o meu coração não estava ali. Eu estava reclamando, eu estava murmurando, eu fazia de qualquer jeito, eu era preguiçosa, eu não era sábia com a minha casa. Ficava em casa o dia inteiro, eu não fazia nada, ficava só na rede social, me comparando, querendo fazer o que os outros estavam fazendo. E eu lembro que naquele período o senhor falou assim: você vai ficar um tempo sem redes sociais. E eu fiquei dentro de casa, sem rede social. E ele falou assim: cuida da tua casa, constrói o teu lar.
Então, ele foi tirando do meu coração tudo que era eterno, né? Tudo que era moderno, Moderno. desculpa, e colocou o que era eterno. Ele voltou os meus olhos para dentro da minha casa. Sabe, eu comecei a ser uma esposa verdadeira para o meu marido. Eu comecei a ser mãe para os meus filhos. Filho adolescente, pré-adolescente. Teve um dia que eu estava sentindo meu filho mais velho afastado e o Senhor falou assim: você está perdendo acesso ao coração dele. Então eu tive que fazer esse caminho de volta, reconhecer quem era meu filho, buscar conhecê-lo na íntegra, conhecer o coração dele, os medos, os anseios. E para conhecer ele, eles, conhecer o Senhor, a gente precisa passar tempo, Sim, não tem como, né? Não tem relacionamento, como. intimidade. É construído, né, estando junto, passando tempo Sim. junto, né? Eu lembro que o Senhor me fez o lugar que eu mais amo estar hoje é dentro da minha casa. Às vezes é uma briga para sair de casa. Falo, querem fazer alguma coisa? Venham Bem aqui em casa, chama o povo para minha casa. E isso alguns anos atrás não era assim. É porque eu entendi que nós, como mulheres, precisamos ser guardiãs da nossa casa. isso que a de trás é tão verdadeiro, né? Que fala que quem pode fazer é só o Senhor, né? Sim, Porque humanamente a gente falar por nós, pelas nossas vontades carnais, nós não queremos isso, né? Assim não. como ela trouxe. Quem quer? A gente não quer, né? Cuidar de casa, não queria, né? Até conhecer uma verdade. E quem pode é só o próprio Deus, né? Eu acho lindo quando eu encontro isso e quando eu fui encontrada nessa verdade. Porque uma mulher posicionada, né? Ela não só muda a vida dela, porque a vida da Ju mudou toda, porque é Sim. o amar estar ali, o amar fazer, né? Cozinhar com amor, cuidar da casa com amor, cuidar dos filhos com amor, né? Mas não é só isso. É o que a gente ganha. Meu Deus, o que a gente ganha. Sabe, eu acho que pra mim, quando chegou nessa fase, eu percebi o quanto eu perdi, né? De não estar dentro de casa. O quanto nós perdemos por não cuidar dos nossos filhos, por não cuidar do nosso marido. Hoje eu vi uma frase, né, que a pastora falava assim, que aquilo que nós não valorizamos, nós perdemos. E quanto nós perdemos por não valorizar. A louça, né, Eu quase a perdi pia, tudo. sim, né, nossa história que tem no livro da Ju, eu contei um pouco semana passada e com certeza nós falaremos disso mais pra frente. Nós quase perdemos tudo, Deus foi bom conosco. Sim, Mas quantas não muito bom. perdem? Quantas não perdem de verdade esse acesso, né? Como o Senhor falou para Joênia, está perdendo o acesso ao coração do teu filho, né? Olha que precioso. Ela tirou esse tempo para ouvir, o Senhor trouxe essa verdade. E essa verdade, quando chega, transforma, né? Então, Ju, quando essa verdade chegou, né? Porque aí sim, né? Era uma mulher sendo transformada pelo próprio Deus, Sim, porque só longe de Ele tudo e pode todos. fazer. Ele te deixou sozinha, amiga, Sim, sozinha. Olha como Ele é lindo, né? E muitas vezes o Senhor precisa fazer isso conosco. Ele precisa nos colocar num cantinho e falar aí, fica aqui para você ouvir minha voz, né? Tapa os ouvidos para as coisas do mundo, para os outros, né? Para que a gente possa, porque as coisas nos distraem, as vozes distraem. Mas quando você foi para esse lugar, né? Quando você se posicionou nele, o que mudou na sua casa? Porque não mudou só a Juliana, mudou toda uma história, mudou mudou toda uma, né? Mudou tudo. Mas como foi essa mudança com seus filhos, com seu marido? quando começou essa transformação em mim, é uma frase que eu gosto muito que a Rita trouxe. Uma mulher posicionada, ela posiciona, ela transforma tudo ao seu redor. Muitas vezes eu buscava, ficava brava, que a gente é assim, né, mulherada, a gente quer que o marido vá, que o marido faça, e quando ele não vai, a gente não faz, a gente se frustra. E eu orava, a partir do momento que eu parei de falar e eu fui buscar no Senhor e eu escolhi ser transformada. Bem, eu quero que você entenda uma coisa, nós não temos a capacidade de transformar ninguém. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você for falar, o seu marido não vai ser transformado por palavras, por cobranças. Ele vai ser transformado a partir do teu posicionamento. Nossas palavras, elas falam, mas o nosso comportamento grita. Então, nós precisamos buscar ser primeiro quem Deus quer que nós sejamos. Aí, então, depois, eu convido, através das minhas atitudes, do meu posicionamento, o outro a ser transformado. Quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a assumir o meu papel de submissão da minha casa, de ser mãe para os meus filhos, de ser aquela que edifica a minha casa, aquela que mantém a paz, que traz a harmonia do céu, sabe, que transforma a atmosfera. Nós temos a capacidade de destruir o nosso lar com as nossas próprias mãos. Mas quando nós somos sábios, nós temos a capacidade de construir no Senhor esse lar. O lar que você tanto busca só está nas tuas mãos. Muitas falam para mim assim, Ju, mas isso é injustiça, porque daí o homem não faz nada. Eu falo, amiga, amada,
A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a casa. E essa responsabilidade o Senhor confiou nas nossas mãos e isso é um privilégio. Então, quando eu comecei esse processo, me posicionar, me submeter ao meu marido, né, em submissão, sabendo que eu estava na mesma missão que ele, que o meu inimigo não era ele, mas nós dois tínhamos inimigo em comum contra a nossa casa, contra nosso casamento. Aí então, ele começou, Deus começou a transformar a visão dele a meu respeito. Ele começou a me admirar. Né? Nós tivemos muitas dores na nossa vida, tivemos marcas profundas no nosso casamento. Tivemos marcas de adultério, marcas de rejeição. Então, o Senhor reconstruiu e Ele restaurou e curou tudo isso. E hoje, né, eu ouvi do meu marido, você é uma mulher que eu admiro, você é uma mulher virtuosa, eu tenho prazer em falar, em as pessoas reconhecerem que eu sou teu esposo. Isso não tem preço. E aí que a gente começa a entender que a gente começou a construir para o que é eterno. Né? Ouvi meu filho esses dias, a gente ia ter um encontro das mulheres eternas aqui em casa, e ele escreveu um bilhetinho na minha Bíblia, Provérbios 31, mulher eterna, quem achará? Falando né, que os filhos têm alegria nela, que o marido tem prazer nela. Aquilo me emocionou e eu falei, uau. Porque a modernidade, ela faz a gente buscar reconhecimento das pessoas lá de fora. É muito fácil. Nossa, muito. Vocês olharem e falarem, meu Deus, essas mulheres são poderosas, são virtuosas, as pessoas que convivem com a gente de vez em quando. Mas o que nos valida e o que nos dá autoridade é a nossa casa. Então não tem como a gente fugir desse lugar. É quinta todos os dias, né? Fala, é muito fácil, é muito a gente ser bonzinho e bonitinho pra todo mundo, né? Pra quem não Muito convive, fácil a gente pôr máscara. ótimo. Máscara da santidade, Sim. máscara da alegria, máscara da ser amorosa. Mas aqueles que estão todos os dias, eles nos conhecem, né? Eles Os dias conhecem. maus. Exatamente, né? No dia que a gente tá ali um pouco mais irritada, eles nos conhecem. Sim. E quando esse reconhecimento vem deles, né? Meu Deus, meu Isso Deus. não tem preço. Não, Isso não não tem preço. é um valor inestimável, sabe? Acho E que eu todo mundo tinha vejo. que provar disso, né? Porque, meu Deus, é a melhor sensação a gente poder ter reconhecimento dos nossos, daqueles que, né, nos conhecem de verdade. E o que eu fico muitas vezes é triste, né, de ver na igreja, fora da igreja, são que as doutrinas, a modernidade, a cultura deste mundo, desse século, nos diz que sucesso é quando eu sou reconhecida lá fora, é quanto número de seguidores eu tenho, é quantas curtidas, é quantas visualizações, quantos convites eu recebo para ir para fora, né, para ministrar ou para ser chamada para palestrar na sua vida profissional, mas sucesso é aquilo que você constrói dentro da sua casa. Sucesso é ter o reconhecimento do teu marido, dos seus filhos, das pessoas que te conhecem, que podem ver a tua humanidade e ainda assim escolher te amar, escolher permanecer do teu lado. E nós precisamos voltar para esse lugar. Né? Alguns anos eu ouvia muitas mulheres, eu lembro que eu estava passando por esse processo e estava ministrações, várias pastoras, volte para sua casa, volte para sua casa. E eu vejo que ainda é um convite do céu. Sim. Sabe, às vezes você não vai ter que abandonar o seu trabalho, né? Você não vai ter que largar a sua profissão. Se você puder, e se Deus estiver falando com você, obedeça. Mas se não for o caso, não é de voltar para nossa casa no sentido, agora eu vou ter que ficar trancada dentro de casa, sendo Maria dentro de casa. Não, é de voltar o nosso coração para dentro do nosso lar. Na verdade, não é nem né, como a Ju trouxe, para mim poder continuar. Pode falar, Dani. Parou. Volta pro lar ali. Está, Né? Então, né, não é somente, assim como a Ju trouxe, essa questão do voltar para o nosso lar. Né? O que é voltar para o nosso lar? Para a gente deixar isso mais claro aqui para vocês. Posso falar com muita clareza dessa mulher moderna que nós vivemos, né? Porque realmente os nossos olhos se distanciam do que é real. Olhando na primeira vista, eu lembro que, né, já contei isso outras vezes, mas relembrando com vocês, eu peguei o frango, o Espírito Santo começou a falar comigo. É aí que eu te amo, é nesse lugar que eu amo você. Ei, mulher, né? Nós somos criadas para isso. A palavra, como a Ju trouxe ali do começo ao fim, ela fala da mulher sábia que edifica, mas também fala da tola que a destrói. Né? Então, o olhar para nossa casa, né? O ser essa mulher que vive pela eternidade, que ama cuidar do seu lar,
Enquanto eu não tinha esse olhar, eu acredito que a Ju também não, né? Enquanto eu me movia pelas coisas desse mundo, pelo que era moderno, pela quantidade de seguidor, Uhum. né? Pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, isso não brilhava aos meus olhos, né? A gente não ligava muito para essas coisas. Mas quando essa realidade foi mudada em nós, né? Os nossos olhos foram abertos. Assim como nós falamos, as escamas dos nossos olhos caíram. Né? Então, assim, é poderoso. É poderoso ver o que o Senhor tem feito, né? Em nós e através de nós. Sim. Né? A partir disso, a partir de voltar para esse lugar, de voltar para dentro de casa. Gente, como é bom, né? Meu Como é Deus. bom. Pois que fui para dentro da minha casa, que eu voltei o meu coração, né? Não foi só ficar ali, mas eu voltei o meu coração para dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido, me permitir ser moldada nas mãos de Deus. Falo que eu fui quebrada na mão dele, como um vaso de barro mesmo, e eu te falo, muito melhor é você ser quebrada na mão de Deus do que ser quebrada nas mãos dos homens. Então, se ele tá te levando para esse lugar onde a casa do oleiro, ele fala, filha, desce para cá, porque eu quero te desconstruir, quero te refazer vaso novo, corra para esse lugar, não fuja desse lugar. Às vezes é doloroso, vai ser sim doloroso, não vou mentir para você, É um você vai processo. sofrer, porque você vai ter que se desprender das coisas daqui, das coisas que você quer muitas vezes, daquilo que muitas vezes é legítimo, né? É Deus não legal. falou para mim, ai, deixa para trás o teu pecado, um grande pecado, ou, meu Deus, você está fazendo tudo errado, coisas erradas para o Senhor. Não, ele falou, sai de ministério de mulheres que eu estava envolvida, que estava prosperando e que era uma bênção, mas ele falou, agora chegou o fim. O teu tempo nesse lugar chegou o fim. Sabe? Saia de alguns relacionamentos. São pessoas maravilhosas, mas não era mais para minha estação para caminhar comigo. Então, sabe, o ponto-chave é você entender que Deus muitas vezes vai te pedir aquilo que é lícito, aquilo que tá tudo bem para todo mundo. E eu falo, Deus, por que que todo mundo pode? Por que que a fulana vai? Por que que eu não posso ir? E eu falava, Deus, né, eu quero ir em tal conferência, quero ir em tal... Não, você não vai. Eu quero fazer esse curso, você não vai. Eu falava, Deus, mas minhas amigas estão fazendo, as pessoas que eu conheço estão fazendo, é de Deus. Ele falou assim, filha, você não é todo mundo. O que eu tenho para você, não dá para você caminhar na mesma porção, na mesma medida que a outra está caminhando. E eu acho que entender isso é uma chave para nós, Uma chave sabe? poderosa, né? Exatamente. Porque aí a gente se submete ao tempo, ao propósito, à forma e o modo do Pai para nossa vida. Eu sou única para Deus, a Rita é única para Deus, você é única para Deus. E para cada um de nós, ele tem um plano, um propósito desenhado. A gente precisa, como mulheres, parar de competir umas com as outras. Parar de falar, ah, porque o da fulana é melhor, o da ciclana é melhor, Deus, o que eu estou fazendo é tão pequeno. É necessário. Você foi necessária para esse tempo, exatamente na porção que você tem, né? Daquilo que Deus já desenhou para você. Então, se submeta aos processos, né? Deixe ele te moer. Vai mesmo, corre para casa dele. Que é muito melhor é ser quebrado, ser moída nas mãos desse Deus, que ele nos reconstrói em amor do que ser quebrada lá na frente, por causa das nossas próprias escolhas, da nossa decisão e das nossas, muitas vezes do nosso ego e do nosso orgulho. Sim. E olhando toda essa tua história, tua trajetória até aqui, né? Tudo que o Senhor fez, né? Grandes coisas ele já fez e nós Sim. sabemos que não é nem a ponta daquilo, né? Que você vai viver nele. Você imaginava hoje, né? Olhando ali a Juliana de uns 4 anos atrás, viver o que está vivendo hoje? Porque quando a gente para analisar a sua vida de fora, tem uma plenitude de Deus aí, Amém. né? Amém. Escreveu um livro, nasceu um filho, né? Ali com esse livro, mulheres impactadas ao redor do mundo, Amém. né? Sendo colocada em lugares por ele, né? Porque eu falo quando a Ju que se esconder, eu falei, amiga, não é tempo de se esconder mais, o Senhor quer te mostrar, né? Você imaginava, ou você tem noção, talvez, né, daquilo que o Senhor está fazendo, que seria dessa forma, né? Quando você olha toda a tua trajetória e fala, uau, valeu a pena, tô no centro da vontade dele, você imaginava que ia ser assim? Não. Acho que não. Não. Na verdade, né, hoje mesmo eu estava limpando minha casa, fazendo faxina antes da gente gravar esse podcast e eu estava sendo muito ministrada por Deus. Eu olhei para a minha vida hoje, né, para o privilégio. Eu falei assim, eu estava correndo porque a gente tinha horário para gravar e eu falei assim, Deus, essa cozinha tá cheia de louça.
E ao mesmo tempo eu falei, Deus, obrigada, porque eu tenho uma família para alimentar. Obrigada porque meus filhos têm roupa para usar. Obrigada porque eu tenho uma casa para chamar de lar. Sabe? Então, assim, esse lugar hoje ganha o meu coração. Eu participei semana passada de uma grande conferência. Eu lembro que no primeiro dia nem tinha começado, eu só estava no preparativos lá. E a gente teve um encontro do nosso discipulado e a Rita estava, né, ministrando ali. Eu fui tão ministrada por aquela palavra, porque o Senhor me mostrou lá atrás, alguns anos atrás, né? E eu falava, Deus, eu já quis muito estar nesse lugar. Hoje eu só queria estar com os meus filhos. Eu queria estar com meu filho, abraçando, fazendo o nosso devocional juntos. Eu queria estar na minha casa. É, não porque eu quero fugir do propósito de Deus, não, mas eu entendi que isso que tem valor, isso que realmente importa. Então, assim, quando eu olho para minha vida 4, 5, 6, 10 anos atrás, eu não imaginava viver o que eu estou vivendo. E olha que, diante de algumas pessoas, eu não vivo quase nada, tipo, de relevante, né, para esse mundo. Mas eu sei que no reino está sendo construído algo poderoso, né, através da minha vida. Tem uma frase que alguns anos o Senhor falou para mim e eu caminho com ela, é aquilo que eu desejo viver de maior. Eu sei que os meus filhos vão viver, é a próxima geração. Então, a minha missão é preparar eles para viver tudo que Deus tem para eles. Sabe, é preparar essas mulheres que estão vindo para que elas transformem a casa delas, para que elas se posicionem, que famílias sejam transformadas, curadas e chamados, propósitos ativados na vida dela através daquilo que vai ser construído dentro do secreto com Deus. Então, hoje meu coração se enche de gratidão, porque eu falo, Deus, de onde ele me tirou? Eu sei, né? Só nós Só nós sabemos, né? sabemos. Só você sabe, só eu sei, só a Rita sabe. Olhando para minha vida, para os meus filhos, a vida que meu filho está vivendo hoje, meu filho mais velho, meu filho mais novo, eu falei assim, é, o que a gente tem construído dentro da nossa casa, sabe? Agora vai fazer tá fazendo pré-vestibular, vai passar, pode ser que passe em outra cidade, e o coração de mãe se aperta, né? Eu sou mãe coruja mesmo, a Rita Sofro sofro, mesmo. sofro, já tô sofrendo se ele tiver que ir para outro lugar. E Deus, né, muito claro, falou para mim: filha, calma teu coração. Você fez um bom trabalho até aqui. E hoje eu vejo que foi por isso. Ele me escondeu lá atrás, eu vou chorar. Ele me escondeu lá atrás, né, alguns anos, há 4 anos atrás. Porque se eu não tivesse parado, poderia ser que eu não tivesse acesso ao coração do meu filho. Hoje ele pode ser que vá para uma outra cidade morar ou não, mas enfim, ele está amadurecendo, ele está crescendo, ele está se tornando um homem. E ele vai tomar as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. E eu cheguei para ele essa semana e falei assim, filho, eu confio em você. Porque eu sei que você ouve a voz de Deus, eu sei o homem que você tem se tornado. Ele tem 16 anos, mas ele é muito maduro para a idade dele. E naquele momento Deus falou assim, servo bom e fiel. Você tem sido fiel no pouco. Sabe, não pense que é pequeno demais você ser a mãe dos seus filhos. Não pense que é pouco demais você ser a esposa idônea para o seu marido. O mundo fala que os relacionamentos são descartáveis, mas nós sabemos a recompensa que vem de você pagar um preço para construir um relacionamento com base na palavra de Deus. Sabe, o mundo diz que hoje não é bom ter filhos, que não é bom ser casado, e eu falo, gente, isso é a pior mentira. A maior, sabe, bênção é a gente não caminhar mais só, é ter alguém, um companheiro. Não vamos ser perfeitos, nós também não somos, sabe? Então, o mais importante é você abraçar a história de Deus para tua vida. Qual é a tua missão? Né? Se você é casada, a tua missão é cuidar da sua casa, do seu marido e dos seus filhos. Esse é o nosso principal ministério. E sendo fiel nesse lugar, nós vamos ter autoridade e ser autorizadas, né? Porque muitas mulheres têm caminhado hoje fora de autorização, né? Eu fluo muito, funciono, na verdade, lá fora, mas dentro da minha casa não fluo. E só aqui, dentro do nosso lar, que vai nos dar respaldo e vai sustentar aquilo que o Senhor quer fazer lá fora. Então, hoje, né, vendo as mulheres sendo impactadas na penitenciária, vendo mulheres que têm se chegado a nós, né, sendo discipuladas pela nossa vida, eu falo, Deus, obrigada, porque essa casa, o meu marido, o meu casamento, meus filhos, eles me liberam para viver tudo isso. Né? Hoje eu tenho autoridade. Alguns anos atrás eu não tinha e eu queria funcionar. A gente é muito boa Muito para ótimo. performar. A gente performa, faz, acontece, mas a presença de Deus, ela flui. Né? Ele não vem performar nada, ele sempre fluiu. E só o que ele precisa é um coração obediente. Então, né, isso que eu posso deixar aqui algo é obedeça ao comando de Deus. Se ele está falando para tudo. Se ele está falando avance, não queira ficar parada.
Se ele tá falando espera, espera. Se ele tá falando agora é tempo de você ser preparada e forjada. Pare para ser preparada e forjada nas mãos dele. Sim. Isso que hoje traz mexe muito comigo, né? Mexe muito com a nossa vida. E pra gente, né, poder finalizar, eu creio que é um desejo do nosso coração que você, mulher, volte para sua casa, volte para o seu lar, volte para os seus filhos, né? Porque o que o Senhor tem trazido ao nosso coração e é tão precioso, né? É sobre esse lugar de luz, de autoridade dentro da nossa casa. Né? Talvez hoje você não está vendo isso com essa importância, talvez sim, talvez não. Mas os seus filhos, né? O que vai ser lá na frente depende de você. Né? Nós olhamos talvez uma vida adulta, pode ser que, né, se isso não tivesse mudado, a gente olhasse para os nossos filhos na vida adulta frustrada, sofrendo. Quantas mães têm filhos, né, passando por tantas dificuldades, e aí você vai sofrer, porque nós não queremos ver o nosso filho sofrer. Se lá atrás nós tivéssemos parados, né, eu falo assim que, Deus, obrigada porque o Senhor me parou. Obrigada porque o Senhor me colocou de novo no meu lar, né? Eu estou vivendo a estação de estar dentro da minha casa, né? A Ju passou por isso, não que ela saiu, ela ainda está nesse lugar, mas eu estou passando por esse período, né? De tudo que me importa, tudo que hoje é importante aos meus olhos, está dentro da minha casa. Não está lá fora, não está na rua, está dentro da minha casa. As minhas filhas sendo cuidadas por uma mãe, né? Os filhos foram cuidados por uma mãe, né? Tinha uma mãe presente, uma mãe que amou, uma mãe que instruiu, uma mãe que ensinou o caminho, né? Uma mãe e um pai. E hoje eu tenho essa tranquilidade de olhar para o filho dela e falar: "Ei, filho, vai voar", né? Mesmo que me doa, eu sei que eu fiz um bom trabalho. Eu sei, né, que você é maduro, que você é responsável. Gente, pra mim, nada é melhor do que isso. Você olhar um filho numa fase adulta e você falar, uau, né? Obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor nos sustentou. Agora, que triste seria se você não tivesse parado. Meu Que Deus. triste seria se essa Ju lá de trás tivesse, né, não tivesse entendido o propósito, o Sim. chamado, tivesse continuado na vida que a gente levava, Eu tinha matado né? a minha Não casa. sei nem se a gente estaria hoje, É. né? E hoje em dia o mundo ele prega assim, separa mesmo, né? Larga mesmo, vai ser independente mesmo, mulher forte, sabe? E essas mulheres fortes, que muitas vezes estão pregando essa verdade, estão com depressão, crise de ansiedade, tratamento. Quantas pessoas relevantes, que eu falo relevantes para o mundo, sofrendo, né? Com famílias destruídas, né? Separação que os famosos colocam que é bonito agora separar, né? Aquela frase bonita. Não existe isso, né? Nós sabemos que no final de tudo tem um coração machucado, filhos feridos, né? Então, assim, que hoje nós possamos voltar para esse lugar de autoridade que é o nosso lar. Se você não Amém. funciona dentro do teu lar, não tem que funcionar lá fora, né? Sim. Primeiro dentro de casa, né? Primeiro ali, depois nossa cidade, depois o mundo, né? Depois as nações. Então que nós possamos voltar para esse lugar, né? Eu creio que a história da Ju nos leva a refletir isso. Eu aprendo com ela todos os dias, ela sabe disso. Ela é minha Isabel, apesar de ser mais Amém. nova que eu, ela é minha Isabel, né? Ela me ensina todos os dias com a vida dela. Aprendemos uma com a E eu outra. acho tão lindo assim, porque é o testemunho, ela não precisa abrir a boca para falar para mim, né? Ei, amiga, está errada. Não. Mas a vida dela me ensina, né? O que é o desejo do nosso coração, e então surgiu Mulheres Eternas através da Ju, é que você, mulher, seja cheia dessa verdade, né? Que assim como nós temos aqui as nossas Isabéis, né? Que nos ensinam com a sua vida, né, com a sua história, com o seu cuidado, né, que nós possamos também ser essa Isabel na sua vida, que você Amém. também possa fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, porque não é para mim, para Ju ou para um grupo específico, é para nós. Somos filhas amadas, né? Somos filhas amadas de um bom Pai que deseja o melhor para nós, né? Que deseja de todo o coração ser íntimo de cada um de nós, né? Então, Amém. eu creio que é poderoso o testemunho da Ju. Quero que ela mostre o livro dela para vocês, Deixa eu pegar aqui meu né? filho mais novo. Pra gente poder finalizar, porque aqui tem tudo, essa preciosidade. A história dela tá completa nesse livro, Tá. muito mais do que a história, né? Minhas Mas pode falar. experiências, minhas transformações, né? Meu tempo de ser escondida para ele me achar. Conto aqui testemunho, né, no restauração do meu casamento, tudo aquilo que eu tive que passar para que eu fosse livre verdadeiramente e vivesse à altura de quem ele me criou para ser. E eu tenho certeza que as chaves que eu libero nesse livro vão impactar a sua vida. Então, se você sentir aí no seu coração, quero conhecer,
manda mensagem, comenta que eu vou né, conversar com você, vai te chamar aí para você saber como adquirir o livro. Mas eu quero também trazer algo muito especial. A partir da primeira semana de julho. Sei que muitos que chegaram aqui vieram por causa de áudio, de alguns livros que eu fiz aí com a minha voz. O pessoal fala que dorme comigo, me ouvindo, fala isso aí, Já conhecemos a já voz. conhecem. E o Senhor liberou para que eu fizesse o áudio do Seja Livre. Então, daqui alguns dias, aí virando o mês, você vai receber, né, aqui a notificação no YouTube do áudio do livro. Vou disponibilizar também lá no Spotify. Então, fique atenta. É poderoso esse livro. Tem mulheres que têm sido impactadas. Não é porque foi eu que escrevi, mas Deus me deu uma graça que não é minha, é dele, um favor do céu. E eu tenho certeza que essas chaves vão destravar a tua vida, né? Vão te liberar para ser quem ele te chamou para ser. Lembra que quando eu, né, fui montar ali com a editora Capa, eu tive uma visão. O Senhor me mostrou que haviam mulheres dentro de gaiolas. Sabe, uma gaiola dourada linda. E as mulheres estavam lá dentro, tristes, depressivas, machucadas e feridas. Mas a porta daquela gaiola estava aberta. E havia uma chave na fechadura da porta. E essa chave na fechadura era Jesus. Ele já abriu a minha gaiola, ele abriu a tua, e ele nos fez livres. Só que muitas vezes, mesmo nós já tendo acesso a essa liberdade, nós permanecemos em cativeiros, em lugares que já não nos cabem mais. Então, se você se vê dessa forma, eu te aconselho a ler esse livro, que eu tenho certeza que no final do último capítulo você vai ser outra mulher. Mulheres têm feito o clube do livro com ele, estão sendo impactadas, estão estudando juntas, porque realmente é algo transformador que só o Senhor pode fazer. Não é sobre mim, mas é sobre ele. E isso aqui é uma ferramenta dos céus. Então fique ligado aí, aqui no YouTube, que daqui a uns dias, na primeira semana de julho, eu vou começar a liberar os áudios do Seja Livre. E antes da gente finalizar, né, eu estava aqui, eu senti de orar algo específico para você, mulher que está aqui acompanhando esse podcast. Eu senti de orar por mulheres em duas áreas. Primeiro, que não tem encontrado prazer dentro do seu lar. Que não tem, sabe que o lar às vezes se torna algo pesado, que se torna algo que você fala assim, ah, isso aqui eu não quero. Tem que limpar a casa, tem que cuidar de filho, eu já não aguento mais, não sei por que eu fui ter filho, não sei por que eu fui casar. Eu lembro que muitas vezes eu pensei, por que eu fui casar, gente? Eu tava tão tranquila sozinha. Porque tem roupa pra lavar, tem cueca pra lavar, e tem almoço pra fazer, e tem horário pra cumprir. Mas isso é poderoso demais. E eu quero orar por você e quero orar também por mulheres que estão com problema na sua área conjugal. Sabe, eu não sei se você já foi traída ou se você já traiu seu esposo. Se você tem problema, né, de aceitação, de se sentir amada. Eu quero orar por você, porque é algo que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho certeza que Ele quer fazer na tua também. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por cada mulher que vai assistir esse podcast, que vai ouvir nas plataformas, Deus. Pai, nessa hora eu peço que o Senhor encontre cada uma dessas mulheres, Deus. Que elas sejam marcadas com o teu doce toque do Espírito Santo agora de forma doce, mas poderosa e profunda, Deus. Vem quebrando toda mentira na mente, Deus, sobre a maternidade, sobre viver uma vida dentro da sua casa. Mulheres que pensam que validado, que ter sucesso é só aquilo que é feito lá fora. Isso é uma mentira que o inferno tem estabelecido no nosso meio, com o feminismo, com essa ideia errônea, Pai, de ser forte, de ser empoderada, Deus. Eu quero declarar, Pai, essa mentira sendo quebrada na mente de cada uma dessas mulheres que têm pensado dessa forma. Eu declaro, Pai, o coração delas sendo atraído, Deus, para dentro das suas casas. Não para elas permanecerem num lugar vazio, mas para que ali, Pai, o Senhor as construa. Que o Senhor leve elas mesmo, Pai, para a casa do oleiro e que elas sejam transformadas, que elas sejam modeladas, remodeladas nas suas mãos, Pai. Que elas sejam vasos de honra nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, que o coração delas seja para o marido e que do marido seja para elas. Que elas tenham acesso ao coração dos filhos. Aquelas que parece que eu vejo filhos com portas de ferro, que já fecharam o seu coração para que a mãe possa acessar, para que você possa, sabe, curar o coração dos seus filhos. Eu declaro agora essas portas de ferro sendo abertas e liberadas
para que você tenha acesso ao coração deles, para que você volte os olhos para os seus filhos e conheça eles de perto, que você gaste tempo com aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor para o Senhor. Ele ama vidas, Ele ama a tua casa, Ele ama aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Valorize os pequenos detalhes. Na simplicidade, Ele faz o extraordinário. Eu quero declarar você tendo olhos abertos agora para vislumbrar tudo aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida e na tua casa. Pai, também quero orar, Pai, por mulheres que têm passado por dores no seu casamento, Pai. Que se de alguma forma, Pai, o inimigo tem tentado contra essa família, contra esse casamento, Pai, que ela possa se posicionar hoje, Deus, e falar: Satanás, eu sei que o meu inimigo não é o meu marido, eu sei que você tem tentado contra nós, eu não vou mais lutar com as armas erradas, eu não vou lutar mais com o inimigo errado, mas eu me levanto hoje, me posiciono contra você, e o teu tempo na minha vida, na minha casa, acabou. Acabou. Eu declaro você se posicionando, mulher, parando de dar brechas, cuidando dos seus muros baixos, se é curtida no Instagram, se é conversa no WhatsApp, que você tem alimentado com outras pessoas, que você tenha esse posicionamento de parar agora, sabe? Se posicione como uma mulher do Senhor, como uma mulher valorosa e virtuosa. O Senhor recompensa a obediência, mas a desobediência traz consequências duras para as nossas vidas. Talvez você foi traída e você já está querendo desistir do teu casamento. Eu sei a dor que você carrega. Mas eu quero te dizer que há um Deus, há um Senhor que Ele pode curar a ferida mais profunda. Há um Deus que Ele pode transformar um casamento da água para o vinho. O meu casamento, eu achava que ele não ia mais ter jeito. Eu achava que ele não tinha como ser um sucesso. Eu achava que ele não tinha como ser reconstruído. Mas nas mãos de um Deus poderoso, nada é impossível. Então entregue para o Senhor a sua dor, entregue para o Senhor as suas lágrimas e tenha certeza, mulher, que Ele pode muito mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Confie no Senhor de todo o seu coração e veja Ele te surpreender no processo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, amiga, por compartilhar, né? Obrigada por ter a bênção que você é na nossa vida. Muito obrigada a vocês, né, que acompanharam, estavam aqui conosco. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham sido edificadas, né, com essa palavra, com tudo que a Amém. Ju trouxe. E que, assim como o Senhor um dia restaurou o nosso lar, que essa restauração chegue na sua casa também. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meninas. Ai, glória a Deus.